Isso você pode fazer uma experiência que agora dê um pisão no seu dedo, você vai sentir. Ou pode picar com uma agulha, alguma coisinha, qualquer parte do seu corpo você vai sentir. Por que o Kardec está dizendo isso? Porque ele vai dizer o seguinte: olha, seja ou não assim, mas o Kardec não fecha a questão. Isso não é um dogma, é uma reflexão. Kardec não está trazendo uma ideia que você tem que aceitar ou não, ele está fazendo uma reflexão. Ele diz assim: seja ou não assim no que concerne ao pensamento de Deus, isso é, que quer o pensamento de Deus atue diretamente, quer por intermédio de um fluido, que é o fluido cósmico, para facilitarmos a compreensão à nossa inteligência, figuremos sobre a forma concreta de um fluido inteligente que enche o universo infinito e penetra todas as partes da criação, a natureza inteira mergulhada no fluido divino. Bom, isso aqui foi escrito em 1868. Quando começou a publicar. Nem escrito, pode ter sido antes, mas publicado a gente. Isso aqui muda o pensamento religioso da humanidade. Muda o conceito de Deus. A criação inteira mergulhada no fluido divino. Agora nós estamos mergulhados. Então imagina, Deus não está lá na esfera superior, não. Nós estamos mergulhados agora em Deus. Muda um pouquinho. Muda muito. Mas tem mais. É só começando. Esse é o fluido cósmico. Agora, Kardec no livro, no livro Obras Póstumas, o que é raciocínio? Isso aqui é interessante. Por isso que o mais importante na doutrina espírita é nós alcançarmos uma maneira de pensar. Porque alcançada uma maneira de pensar, nós começamos a fazer reflexões. E Kardec vai trabalhar com a questão do fluido cósmico, que depois tem um desenvolvimento. Nós abrimos, por exemplo, a primeira página do livro Evolução em Dois Mundos, onde a Luiz começa a dizer assim: o fluido cósmico, força nervosa do todo sábio. Não tem palavra vã. Por que força nervosa? Como que o nosso cérebro se conecta com o nosso corpo? Através de uma rede neural, uma rede de nervos. Todo o nosso organismo está conectado ao cérebro através de uma complexa e intricada rede de nervos. Inclusive, a internet imita um pouco isso, né? Você tem lá os gânglios, que são aqueles focos, aquelas reuniões, e ali comunica tudo. Então, quando André Luiz está dizendo que o fluido cósmico é a força nervosa do todo sábio, é porque a criação infinita está toda conectada no pensamento de Deus, através desse fluido. Ele diz mais: hausto, ou a respiração do todo sábio. É o hálito divino. Hálito. A criação está em Deus. Ele a engloba, embora ele seja mais que ela. Isso significa que, como diz Agnes Steinsaltz, Deus começa depois que o infinito termina.
Isso, ele é um judeu, Wittgenstein, é considerado um dos maiores sábios de Jerusalém, mas esse conceito dele está em plena harmonia com a doutrina espírita, e é o que Kardec já disse, mais de 100 anos antes dele. É isso. Só que agora Kardec vai fazer uma outra analogia. Agora nós vamos falar da gente, do perispírito. Do perispírito e da emanação do perispírito. Depois nós vamos entender por que eu estou falando isso aqui. É para entender o prefácio. Kardec vai falar do fluido perispiritual. Nenhum corpo lhe opõe obstáculo. Ele os penetra e atravessa todos. Até agora nenhum se conhece que seja capaz de o isolar. Somente a vontade lhe pode ampliar ou restringir a ação. A vontade, com efeito, é seu mais poderoso princípio. Pela vontade, dirigem-se os eflúvios através do espaço. Saturam-se dele alguns objetos, ou faz que ele se retire dos lugares onde superabundam. Digamos de passagem que é neste princípio que se funda a força magnética dos seres. Parece, enfim, que ele é o veículo da vista psíquica, como o fluido luminoso o é o da vista ordinária. O fluido cósmico, conquanto emane de uma fonte universal, que é Deus, se individualiza, por assim dizer, em cada ser e adquire propriedades características que permitem distingui-lo de todos os outros. Ou seja, nós, mentes espirituais, absorvemos do fluido cósmico uma porção, individualizamos. Por que individualizamos? Pelo nosso padrão de sentimentos e de pensamentos, nós imprimimos cor, cheiro, peso, densidade. Portanto, nós personalizamos como uma roupa. Cada um aqui tem seu estilo de apresentação. O perispírito é a mesma coisa, mas o nosso perispírito é feito de fluido cósmico. Ou seja, o seu perispírito é força nervosa de Deus. Então, se alguém tinha alguma dúvida de que Deus sabe exatamente o que você está pensando e sentindo agora, essa dúvida acabou. Por isso que André Luiz diz: nele vibram e vivem constelações e sóis, seres e coisas. Nós vivemos em Deus. Está começando a ficar bom, né? Alguém aí perdeu o ar, está sem fôlego, precisa... Podemos ir? Então, cada um de nós tem, pois, o seu fluido próprio, que o envolve e acompanha em todos os movimentos, como a atmosfera acompanha cada planeta. É muito variável a extensão da irradiação dessas atmosferas individuais.